e o aspecto da adversidade. Vem com força. Texto que nós lemos no verso 14. Capítulo 14, verso 6. Ele diz que Faraó veio com 600 carros. Para a época, era uma extraordinária, era uma coisa grandiosa. Então, a dificuldade quando vem assim. Dificuldadezinha pouquinho, uma besteirinha, um obstáculozinho, você pode resolver. Você pode pular. Você pode transpassar. Você pode se virar. Você pode dar jeito. Mas quando vem com impetuosidade, feito o Faraó veio, e o que fazer? Quando não existe saída. Era esse o quadro que estava diante do povo de Deus. Mas tem mais. Eles estavam encurralados, estavam acuados, estavam no campo. Muitas vezes, o inimigo nos ataca fora do nosso território. Você fica sem sustentação. Ora, você passar por uma dificuldade dentro da sua casa, dentro da sua cidade, do seu bairro, junto da sua parentela, está tudo muito bem. Você pode até sair, conseguir ajuda aqui e ali. Mas você tem dificuldade num lugar estranho, no deserto, como estava essa situação. Veja que coisa terrível. Eles ficaram encurralados. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos do carro de Faraó e os seus cavaleiros, cavalarianos, e o seu exército, e alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pierote, defronte a Balsastã. Todos os carros, todos os cavaleiros. Para os olhos humanos não tinham saída. Eles não tinham saída. Não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. E a palavra diz que mais tarde as pessoas começaram a murmurar, começaram a reclamar, mas é assim que nós fazemos. Começamos a murmurar, começamos a reclamar. Ah, era melhor antes, era melhor assim, era melhor assado, era melhor ter voltado, eu prefiro morrer lá no Egito, do que ficar morrendo aqui, do que ficar numa situação dessa. E às vezes a gente faz isso quando vem um aperto. Há quem diga, não sei por que eu casei com esse traste, não sei por que eu fiz isso, não sei por que eu fui teu filho, não sei por que eu estou nesse emprego, sempre está reclamando. Ao invés disso, entrega nas mãos do Senhor. Amém. Pede ao Senhor uma mudança. Pede ao Senhor que o Senhor o acompanhe, que o Senhor vá lá, que o Senhor chegue perto, que o Senhor o abrace, que o Senhor toque o coração. Mas ficar encurralado fora do nosso habitat, só Deus para nos usar. Não queira fazer sozinho não. Mas essa situação também gera uma situação normal. É o medo. Todos tiveram medo. Quem que não tem medo, não tem para onde sair, está encostado na parede, o mar, o trem do lado e outro Faraó atrás, todo armado. Mas é assim, quando nós nos sentimos encurralados, numa situação difícil, vem o medo, vem uma situação que nós ficamos irracional. O medo nos deixa paralisados, sem ação, sem saber o que fazer. E muitas vezes o medo nos leva a tomar atitudes precipitadas. Atitudes precipitadas. Mas o que devemos fazer? O texto vai ensinar hoje à noite. O que nós devemos fazer?
quando a situação está difícil, quando você diz que não tem mais jeito, quando você acha que dizer, bom, é melhor morrer aqui, não tem mais forças para lutar. O que fazer quando não existe mais saída? Nós vamos aprender com esse texto que Deus tem saída, Deus tem solução. E o último versículo que nós lemos, aliás, o penúltimo versículo 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vê, nunca mais tornareis a vir. Glória a Deus. Pode uma posse dessa palavra profética, que o inimigo que está te perseguindo, o inimigo que está te perturbando, que hoje nunca mais vai te tornar a vir, que ele nunca mais vai tornar a te aborrecer. E Deus está dizendo que não tem mais, aquietai-vos. Mas o que foi que houve? Qual foi a atitude diante dessa dificuldade? Em primeiro lugar, amados, foi o clamor ao Senhor. O clamor ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso número 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Mas isso, se você for caminhar na Bíblia, for dar um passeio na Bíblia, você vai ver que em Jeremias, nos Salmos, também fala que o povo clamava ao Senhor. Que nessa perseguição o povo clamou ao Senhor. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual é o faraó que está correndo atrás de ti. Mas tu sabes, o Senhor também sabe. Então, amado, o primeiro passo, clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Mas depois, de clamar ao Senhor, o que nós vamos fazer? Controlar o medo. Diz a palavra de Deus para a gente controlar o medo. Porque quando o medo foge do controle, vem o pânico. E pânico você não consegue resolver nada. O verso número 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tem mais aquietai-vos. Não tem mais aquietai-vos. Ele está dizendo: fica quieto. Fica tranquilo. Não tenha medo. Porque é hoje que o Senhor vai tomar providência. Mas nunca tu vai passar por isso. Controlar o medo. Não se precipite. Controle o medo e não se precipite, diz a palavra de Deus. Não se precipite. Tem muita gente que fica nervoso, acha que a peleja é dele e corre para cima, quer fazer do jeito dele e fica precipitado e fica nervoso e começa a chorar, faz um montão de besteira, depois é que vai clamar ao Senhor. Faz o contrário. Primeiro vai para os pés do Senhor. E creia que Deus está trabalhando ao teu respeito. Amém. Creia que Ele está na peleja. Acredite que Ele está agindo na situação difícil.
Acredite que Ele está vendo a tua luta. Eu creio. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Diz a palavra do verso 14. Primeiro ele diz, Moisés, o Senhor manda dizer a Moisés, ao povo, aquietai-vos. Não temais, aquietai-vos. Olha, fica tranquilo, que hoje eu vou dar uma solução. O Senhor pelejará por vós. Será que o pessoal estava nervoso? Gritando, chorando, aperreado, apavorado? Porque a palavra diz, olha, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Não, fica quieto, deixa que o Senhor vai agir. Mas qual é a tua parte na peleja? A peleja não é tua, a peleja agora é de Deus que entregou para Ele. Mas qual é a tua parte nisso? É orar, é clamar ao Senhor, é confiar que o Senhor está trabalhando. Amém. É confiar que o Senhor está no negócio. No verso número 15, ele estimula para que nós não desistamos. Crente não nasceu para ser derrotado. Quem nasceu para ser derrotado foi o inimigo das nossas almas. Que diz lá em Gênesis, no capítulo da criação, que diz que sairá da semente da mulher aquele que vai pisar na cabeça da serpente. A serpente vai vir apenas para ganhar, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Então o inimigo já é derrotado. Não podemos desistir. E nosso primeiro movimento de resistência, sabe qual é? O não ficar parado. É usar o seu potencial. A palavra de Deus diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Então você tem poder do Espírito Santo para repreender o mal. Você tem potencial para repreender o mal. Você não pode ficar parado. Não desista. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel, marcha. O verso número 15. Por que clamas a mim? Diz ao povo que marcha. Não fica parado não, vai à frente. Acreditando que o Senhor está adiante, está na dianteira. Porque tu colocou os pés do Senhor a tua causa, o teu problema. Essa dificuldade para ti que é enorme. Quando tu pensa que não dá mais, que não tem condições, para Deus é coisinha pequena. É grande para nós, para mim e você. Mas para Ele é aquele que Ele manda e tudo obedece. E para Ele dar ordem ao inimigo para que recue. Para Ele não é nada. Nós precisamos não desistir. E usar de autoridade espiritual. Diz ao povo que marche. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Isso significa o quê? Que você que tem o Espírito Santo de Deus, você tem autoridade para usar. É usar de autoridade. Não desistir e usar de autoridade. Ele levantou a vara em nossa vida. O que é que tu tem nas mãos para usar a autoridade? Tu pode olhar assim os olhos espirituais, aliás, os olhos carnais, você não vê nada. Mas você que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você tem as ferramentas adequadas que Deus te deu.
para você agir espiritualmente. Usar a autoridade espiritual. Crente tem a autoridade de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Amém. Agora, quando não há saída, nós devemos saber que, quando você achar que não há saída, você deve saber que entre você e o inimigo tem Deus. Entre você e o inimigo, Deus está ali. Tem saída. Por que não? Tem saída sim. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás dele também. A coluna de nuvem se retirou de diante dele e se pôs atrás dele. 14 e 19. O anjo do Senhor estava adiante, estava atrás, se colocava onde queria. Entre você e a sua dificuldade, Deus está ali. Você não está só. Quando não há saída, creia nisso. Que você não está só. Que entre a tua dificuldade e você, Deus está ali. O anjo do Senhor está ali. Quando não existe saída, Deus providenciando. Põe a cabeça na cabeça. Quando não existe saída, Deus providenciando. Abre porta onde não há parede. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. A saída de Deus pode começar com um potencial dentro de você, com a tua ação, com o teu propósito, com a tua autoridade espiritual. Ele tem que dar o start, ele tem que dar o início de você. Você tem que dar o início. Você não pode desistir. Você tem que acreditar que Deus está ali entre você e o teu problema. E o povo de Israel, que hoje à noite nós vamos fazer igual o povo de Israel. Nós vamos. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe do teu problema. Mas toda vez que você diz para ele que você apresenta o teu problema, você está engrandecendo o nome dele. Você está dizendo que você depende dele. E a tua iniciativa é o que ele mandou dizer para o povo de Israel. Diz ao povo que marcha. Então tu toma a iniciativa. Se enche do poder do Espírito Santo de Deus. E apresenta o teu problema. Não desista. Use a autoridade nessa noite. Deus quer nos abençoar. A nossa dificuldade, o nosso problema não pode prevalecer. Nós somos feitos para louvor e glória do Senhor. Como é que nós podemos tomar posse dessa palavra? Nós fomos criados para o louvor e a glória do Senhor. Mas só andamos tristes, preocupados, nervosos, de cabeça baixa, desistindo, derrotados. Como nós possamos fazer isso? Mas o texto aqui, amado, mesmo 14, nos revela que nós podemos ser. A nossa dificuldade tem que sair assim. O povo clamou, nós vamos clamar também. O povo de Deus controlou o medo, nós iremos controlar também. O povo de Deus não se precipitou, nós também
vamos ser prudentes. Saída, nós também vamos crer numa saída. Mas o povo de Deus não desistiu e usou de autoridade espiritual. Nós também não vamos desistir e vamos usar de autoridade espiritual. Amém? Amém. Faça o João do Senhor. Então nós vamos, querido, entrar no nessa noite, muito carismático, culto de oração, culto de adoração, mas um culto em que o Espírito Santo de Deus é quem age, é quem atua. Ele é quem manda. E nessa noite nós vamos fazer exatamente como está escrito no livro de Êxodo. Nós vamos clamar, nós vamos controlar o medo, nós vamos não se precipitar, nós vamos crer na saída, nós não vamos desistir e vamos usar ainda a autoridade que Deus deu, porque nós somos cheios do Espírito Santo.